Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele assim: você está pronto para avançar? Está pronto? Eu não sei se vocês sabem o que Deus anda pensando a respeito de vocês, mas a Bíblia diz que são pensamentos de paz, pensamentos de bem, para dar o fim que você deseja. Eu não sei se você ora por essa igreja, você vem para cá com o objetivo de crescer. Eu quero te dizer que esse espaço não vai dar mais daqui a pouco não, pastor. Em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor, ela só avança. E o inferno não pode prevalecer contra um povo que conhece a verdade de Deus e anda segundo os propósitos do Senhor. Amém? E eu vim trazer boas notícias para você. É o Evangelho, é a boa notícia. O rei está vivo e que bom que nós vamos morar lá daqui a pouco, né? Sabe Deus quando os sinais estão aí para quem quiser ver, não é, irmão? Os sinais são claros da vinda de Jesus e por isso essa igreja tem a preocupação. Eu faço parte de uma igreja que tem Jesus no centro, ama as pessoas, ama a Deus sobretudo e quer ensinar a respeito do Evangelho, a respeito da verdade, porque conhecendo a verdade, nós somos livres. E hoje eu estou aqui com meu marido, o Meireles, meu genro, José, Bia, minha filha, minha mãe, gente, 82 anos, que é apaixonada por Jesus. Aleluia! Ela é apaixonada por Jesus, minha principal intercessora. Tem um filho também, que é o Bruno, a minha nora, que não puderam vir, e o meu neto, gente. Tem algum avô aqui? O que acontece com a gente, irmão? Quando o neto chega, ficamos bobos. Sabe que a graça do Senhor, ela vai superabundando na vida daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que esse é o segredo, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para aqueles que amam a Deus. E hoje eu vim falar com você sobre um pouco a Escola Avance. E eu não sei se, eu acho que o Natan tinha os slides ali. Eu quero te apresentar o que é a Escola Avance. Primeiro, não sei se todos me conhecem, eu faço parte da igreja lá do centro, Nova Vida Centro. E lá o pastor Silvio, alguém conhece? Pastor Silvio, pastora Fernanda. Eu estou à frente da intercessão lá. Deus me deu esse ministério. E eu só fui saber disso quando eu fui estagiar no Ministério de Adolescentes que a gente tem. Por isso que eu amo. Foi ali que nasceu o meu ministério. Intercedendo pelas crianças, adolescentes. E a gente vê o fruto daquilo que é semeado no secreto, onde ninguém vê. Mas o Espírito Santo, ele vê. A gente vai conversar um pouquinho hoje, porque uma das aulas que eu vou conversar com você, que eu vou ministrar aqui no primeiro ano, é princípio de oração. E esse é o meu xodó. Eu falo de algumas outras disciplinas que a escola me convidou, mas esse é o meu xodó. Porque eu vejo o quanto eu me tornei alguém melhor por causa desse lugar, de passar tempo com o Espírito Santo. E a escola é para quem deseja cumprir os propósitos divinos, descobrir seu lugar no corpo de Cristo, crescer espiritualmente, aprender princípios bíblicos práticos e desenvolver novas habilidades ministerial. Resumindo tudo isso, a escola é para os filhos que querem criar raízes na rocha eterna. Porque quando nós estamos firmados na verdade do que está escrito, quando vier o falso, você vai saber. Você não vai precisar passar tempo com o falso para descobrir. Mas você precisa conhecer profundamente o verdadeiro. Então, esses são alguns dos objetivos da escola. Eu estou com um negócio aqui, gente, me perdoa. Então, essa escola é para você. Você que quer crescer espiritualmente. Porque depois da salvação, um dos principais objetivos que eu creio que está no coração do nosso Pai é de que você se torne um filho maduro espiritualmente. E vou te falar que isso não tem a ver com o tempo de igreja que nós temos. Não. Porque vir à igreja não nos torna um crente maduro. O que nos torna um crente maduro é conhecer a palavra de Deus, de nos mover pela palavra de Deus. Então a escola, ela vai levar você a esse lugar de crescer espiritualmente. Então o primeiro ano aqui tem algumas disciplinas. Lá no nosso site você pode ver melhor. Também vai conhecer um pouco mais. O primeiro ano eu falo sobre princípios de oração, que eu vou conversar um pouquinho com você hoje. O segundo ano, algumas também das nossas disciplinas. E o terceiro ano, pulou.
Peraí, deixa eu ver se tem aqui. Segundo, não tem. O terceiro. O terceiro ano, nem deu para colocar tudo aqui, eles disseram que vocês vão ter que ver realmente lá no site da escola. E é tão interessante assim, quando a caminhada com Jesus, porque com Jesus o melhor está sempre por vir. Você acha que você já chegou num lugar e ele... Não, tem mais para você. Cada vez que a gente conhece, por isso que é conhecer e prosseguir em conhecer. E é de fé em fé que a gente é transformado e de glória em glória. E glória em glória que cada vez que você olha a palavra, você diz, uau, como é que eu nunca tinha visto isso aqui? E, gente, tem um segredo no ajuntamento dos santos. Você pode dizer para quem está do teu lado? Hoje é um motivo pelo qual Deus derrama as suas bênçãos. Ele diz que no ajuntamento dos santos ele derrama a bênção. Então na escola, quando a gente está junto com os nossos irmãos, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo interesse, na mesma intenção, a gente recebe uma medida diferente de quando a gente estuda sozinho em casa. Eu tenho certeza que a sua vida, assim como a minha, ela vai ser completamente mudada a partir desse momento. E eu cresci no Evangelho. Eu cresci e eu fui mensageira do rei, para quem os batistas, tem algum aqui que já foi batista? Eu era mensageira do rei. Lá atrás eu já tinha me falado, você vai levar meu Evangelho. E eu ali com muita ingenuidade não imaginava o que o pai preparava para mim. Só que eu só conheci verdadeiramente o Espírito Santo quando eu passei a me relacionar com ele a partir da palavra. E quando a gente conhece só, mas não se relaciona, isso não traz transformação de dentro para fora. E toda mudança radical acontece primeiro aqui dentro. E é isso que vai acontecer com você, se você se disponibilizar assim, vir, porque não é fácil. Deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que caiu do céu são os anjos caídos que estão por aí só perturbando a vida dos outros. Sabe, sim, trabalhar o dia e vir estudar e ser recompensado. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador, sim, é necessário sair. Eu me lembro que o terceiro ano, eu ainda não tinha avanço, eu fiz na escola Atos lá com o Hélio Peixoto. E também, né, pastor? Acho que foi a mesma turma, não lembro. E era difícil. Eu saía de Maricá e ia para Tijuca. Aliás, não, eu estava no último ano da minha faculdade, que eu fui fazer faculdade já com os meninos grandes. Eu sou fonoaudióloga. Eu estava no último ano da faculdade, escrevendo TCC, fazendo estágio e ia para Avance. Para Atos. Lá era Atos o nome. E eu saía de lá que parecia que eu estava tão acesa, que eu falei, meu Deus do céu, eu nasci para esse lugar. Porque ainda que o nosso exterior se corrompa, fique fraco, fique cansado com tudo, o nosso interior, ele se renova de dia em dia. Quando a gente tem acesso à verdade de Deus, a fé ela é gerada dentro de nós. Então essa escola é para você. Esses são alguns dos nossos polos. Aqui é um polo, você pode dar um glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Esse é um polo que vai crescer, multiplicar e superabundar para a glória de Deus. E vamos estar mais juntos. Então hoje você pode fazer sua matrícula, inclusive tem um desconto especial para quem fizer a inscrição hoje. Aí tem o QR Code, que eu acho que é o mesmo que está ali, Natan já falou comigo. E no final você procura um dos líderes para fazer um 2024 diferente. Se você quer viver coisas diferentes, inevitavelmente você precisa dar passos em direção àquilo que você nunca fez. Essa dinâmica, ela é fundamental para quem quer viver um ano diferente. Fazer coisas diferentes, pensar coisas diferentes, se mover de uma forma diferente. E essa igreja, eu tenho certeza, está aqui para te ajudar. Sozinhos, não vamos conseguir. Podemos ir até mais rápido, mas nós vamos mais longe quando vamos juntos. É juntos que a gente avança de uma forma mais rápida. E hoje, como eu falei para vocês, eu escolhi, na verdade, quando eu fui convidada para estar aqui, pela coordenação da Avance, ela me pediu para conversar sobre algumas das disciplinas que eu falo. Esse ano passado eu dei dons espirituais para o segundo ano, para o terceiro ano eu falo de comunicação eficaz.
como fonoaudióloga, aprendi um pouquinho e ajudo pessoas, é a área que eu escolhi trabalhar, a área da fonoaudiologia, que ajuda as pessoas a comunicarem melhor, já que o medo de falar em público é o segundo maior medo, só perdendo para o medo da morte. E de todas as coisas que eu faço, eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, eu amo ser vó, mas compartilhar a verdade de Deus é algo que queima dentro de mim. O Senhor colocou, parece que eu tenho, assim, um querosene, sabe? Um negócio assim, que ativa. E eu gosto disso, porque quando eu compartilho a verdade de Deus, algo dentro de mim cresce e vai criando raízes nesse lugar. Então eu escolhi o princípio de oração. Por quê? Porque eu não sei se você já falou isso, eu já falei algumas vezes. Quando a gente tem algumas situações no cotidiano da nossa vida, a gente diz, não tem mais o que fazer, só me resta... Já falou isso também? E um dia o Espírito Santo falou para mim, é por isso que precisa de súplica no meio do caminho, porque quando nós começamos algum projeto, algum ano, fazendo da primícia a oração, você vai ver que tudo vai ser diferente. Quando a gente traz a mão de Deus para algo que nós estamos começando, é diferente, irmãos. Então eu quero te encorajar hoje, assim, vim fazer a escola, mas também, algo que ficou muito forte quando eu orava sobre o que falar também aqui, é sobre que essa é uma manhã de você ser curado pela presença gloriosa do Espírito Santo nesse lugar. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você, a gente vai conversar um pouquinho, quem ama a palavra de Deus também? A gente vai ouvir a palavra de Deus, a gente vai compartilhar, eu quero que você também reflita, para que faça sentido. A Bíblia diz que a semente que cai em boa terra, ela produz a 30, 60, 100 por 1. A terra é o nosso coração, você pode bater no seu coração e dizer, terra boa, vai frutificar, em nome de Jesus. Porque a terra que é roubada é aquela dos espinhos, é a preocupação, é a ansiedade. Quando ela cai numa terra que não é boa, é porque ela é roubada. E se tem uma coisa que a população brasileira e de todo mundo anda, é a ansiosa com o dia de amanhã. Eu quero que você, nesse momento a gente vai fazer uma oração antes da gente ler as Escrituras, que você entregue de todo o teu coração, Senhor. Sabe, e seja muito sincero nessa entrega, porque eu acredito que essa é uma manhã de milagre, porque ele diz, aonde tiver 2, 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E aonde ele está, ali também há liberdade. É um tempo novo, e o Senhor quer renovar a sua mente, mas Ele quer também que você exponha o seu coração, aquilo que hoje é uma verdade para você. Porque nesse relacionamento com o Espírito Santo, não há nada que Ele não conheça em nós, mas talvez também há pouco do que conhecemos dEle, por incrível que pareça. Então feche os seus olhos aí no seu lugar. Converse um pouquinho com Ele. Sim, meu Pai. Obrigada por essa oportunidade de fazer parte do que o Senhor está fazendo nessa igreja. Obrigada, Senhor, por estar aqui nessa manhã, ativando em nós, Senhor. Ativando em nós o que o Senhor, quando nos formou, já colocou em cada um de nós. Obrigada, Senhor, por estar abrindo o nosso entendimento para esse novo tempo que se aproxima, que se chama hoje, aonde a igreja do Senhor será batizada com fogo,
aonde a igreja do Senhor será levada a um relacionamento tão profundo que o caos que cobre a terra não nos atingirá. Tamanha vai ser a glória do Senhor no meio do teu povo, que ao invés, Senhor, daquilo que contagia pelo sistema que vivemos, seremos nós que vamos contagiar com a glória do Senhor, que nos enche, que nos prepara, que nos fortalece, que nos renova, que nos cura. Sobre cada membro dessa igreja, sobre cada corpo ligado em Ti, Senhor, eu declaro: recebam do alto mais unção fresca para crescerem e multiplicarem e se estabelecerem nessa terra. Assim como a cidade cresce à nossa volta, Senhor, assim será a tua igreja na mesma medida, na mesma proporção, em ruas, bairros, cidades, a extensão do teu reino, Senhor. Todos os outros centros serão destruídos, porque a igreja, ela vai crescer e a glória do Senhor, ela vai encher a terra, e o avivamento, ele virá certamente. Obrigada, Espírito Santo, por essa manhã. Fala ao nosso coração, nos toca de uma forma única e exclusiva nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Enquanto eu orava, eu via as ruas, e assim como a glória de Deus mesmo, uma luz poderosa. Eu não sei qual bairro que você mora aqui, mas sabe que só você já atrapalha o inferno lá. Aleluia! A gente não tem muita noção disso, irmãos. A gente ainda pode aplaudir o Senhor. Se é para Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, a adoração é dEle, você é dEle. Eu sou dEle, que bom que nós somos dEle. Que bom, porque a igreja do Senhor é contra as portas do inferno, não prevalecem, contra nós. E a gente precisa se mover de acordo com quem realmente nós somos. E o princípio de oração é trazer à existência o que está no céu para a terra. Eu quero meditar com você, pedir você aí que abra a sua Bíblia. Primeiro texto em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Pastor, eu tenho até que horas aqui? Provérbios 4, 23 vai dizer: acima de tudo, vamos ler junto? Guarde o quê? Pois dele origina, pois dele, em outras versões, toda a vida, procede toda a vida, guarda o seu coração. E aí o livro de Provérbios, escrito pelo maior sábio da história, rei Salomão, traz essa instrução para nós, no sentido de proteger aquilo que é a fonte de vida. O coração é um músculo mais poderoso, mais potente do nosso corpo, porque ele produz o sangue para todo o resto dos órgãos. Mas ele precisa estar bem para produzir esse sangue, certo? Qualquer artéria, qualquer veia ali que tiver algum problema, já começa a dar ruim em algum outro órgão. Então o coração é um órgão vital. E o coração, ele deve ser protegido por nós. Por isso que quando Efésios 6, a Bíblia fala, lá o apóstolo Paulo, ele diz: olha, você, o escudo da fé, e aí o soldado romano, ele tomou como base aquele escudo, era do corpo inteiro. Porque ele protege o coração. Então é importante você pensar: mas eu faço academia, legal, é importante fazer academia, né, dar o susto. Eu dou um susto no coração quando eu vou na academia, gente, porque eu matriculo, às vezes não dá para ir. Porque a gente é assim, a gente acha que fez a matrícula, já acha que tá bom. É igual, vem para a igreja, aí fez a inscrição, não, fez a inscrição da Avança, tem que vir à aula, gente. Senão não tem resultado, senão não tem mudança de mente. E é bom ir à academia, é bom fazer o pilates, é bom comer bem. Mas o que vai proteger o seu coração é estar no esconderijo do Altíssimo. Quem conhece o Salmo 91? Tem muita gente que conhece, inclusive fica aberto na casa, né? Mas às vezes está lá aberto só com a teia de aranha. Não é o caso de vocês, não é o caso da minha igreja. A gente conhece o Salmo 91. O Senhor vai dizer: aquele que
habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Quer ver o que é habitar? Posso pegar vocês dois, meus amigos, para fazer essa dinâmica aqui? Aqui na frente, os dois virados para lá. São casados. Eles habitam no mesmo ambiente. Desfrutam de tudo, não é? É tudo. Tudo junto. Amizade, comunhão. Quando a Bíblia está dizendo para nós habitar, é ter intimidade, relacionamento, convivência. Um saber o que o outro faz, o outro saber o que o outro faz. Andar junto, junto, junto. E mesmo não estando junto aqui, né? Às vezes no ambiente, estão sempre ligados. Porque a gente pode não atender ninguém, mas se o marido liga, a gente, opa, não é? Esposa, tem prioridade. Obrigada, meus amigos. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desses dois, das bênçãos de Deus. Entendeu? O que é habitar? E eu falo disso na escola, nesse primeiro ano do princípio de oração, porque você vai precisar desenvolver primeiro uma disciplina de orar. Não pense, queridos, que você vai sentir vontade. Vontade a gente tem de comer um estrogonofe de camarão. Vontade a gente tem... A gente tem vontade, porque vontade está ligada à alma e a oração é espiritual. Eu decido orar, porque eu já entendi que se eu desenvolver uma vida de oração e ter a oração como um estilo de vida, eu preparo o lugar antes de eu estar lá. Porque o Senhor vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para comigo lutar. Ele abre as portas e ninguém é capaz de fechar. Uma vez o Senhor me deu esse entendimento sobre oração num acampazoi. Ele diz, é como uma foice, minha filha, que limpa o terreno. Sabe quando você compra um terreno e você não vê nada? É mato puro. Assim é a nossa vida muitas vezes, a gente não vê nada. É mato puro. Tem um monte de coisa escondida que precisa da foice da oração. E muitas vezes isso começa aqui dentro da gente. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que o passatempo com Deus sempre me vai apontar algo em mim que eu preciso mudar. Algo em mim que eu preciso de reforma, de reconstrução. Então, guardar o coração está nesse lugar de habitar. Só quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. E mesmo que esteja tudo num caos, irmãos, porque, sim, a aflição vem para todos. A notícia, o diagnóstico vem para todos. No mundo, é assim que Jesus disse que seria a nossa vida. Porém, ele termina a frase dizendo, contudo, eu venci, vem até mim, fonte de vida, você sempre vai ser limpo, lavado, renovado, reestruturado, realinhado. Ei, o meu pensamento é pensamento de bem, isso vai passar, é uma leve e momentânea tribulação que está produzindo um eterno peso de glória, porque quando eu passo tempo com Ele, eu vou sendo fortalecido no homem interior. Irmãos, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. A partir daquele momento, eu nasci outra vez. O meu espírito foi recriado, mas a minha alma não. Tem um monte de situações que a gente vive no desenvolvimento, que começa na família, primeiro ambiente que a gente tem acesso, e isso precisa da ajuda. Tem os psicólogos, graças a Deus, para nos ajudar. E tem o Espírito para nos sondar, para também nos dar, e com gemidos inexprimíveis, apresentar ao Senhor uma intercessão que tem um efeito nessa terra. Quem está entendendo isso? E quando você desenvolve por disciplina, eu gosto de uma frase que eu ouvi de um desses players da internet aí, Joel J, eu acho que ele foi nadador, e ele fala, ser disciplinado é ser herói de si mesmo. É quando eu não quero, não tenho vontade, mas eu sento na cama e vou para a academia, eu vou trabalhar, porque não é pelo que eu sinto, eu decido vir para a escola, eu decido fazer IBD, eu decido me voluntariar, porque são sementes colocadas num lugar eterno que dá o seu fruto certo no tempo adequado. São decisões, mas eu garanto para vocês
E eu posso falar isso sem medo de errar. Você vai se apaixonar por esse lugar. Aleluia. A sua vida vai fazer sentido nesse lugar. Você vai se conhecer, você vai saber que você nasceu para esse lugar. Eu não sei se você já leu o livro Uma Vida com Propósito. Quem já leu esse livro do Rick Warren? Ele fala isso. Nós nascemos, o principal propósito é adorar a Deus, viver em comunhão. Quando você serve na igreja, quando você se voluntaria, sabe, a sua vida, ela ganha cor. Algo dentro de você acontece porque o propósito de Deus está sendo cultivado em você. Você está... Agora, gente, é um processo. É um processo. E a escola é mais um processo, uma ferramenta que Deus está trazendo para você. E eu quero também meditar com você em algumas falas de algumas pessoas que eu passei a me debruçar em estudar sobre a oração. Eu vi que Deus queria me entregar algo, tinha algo que eu poderia colaborar com o reino. Tenho saído por aí afora, feito seminários de intercessão, porque eu já ouvi muita coisa e vou falar uma coisa para vocês. É tão mais simples do que parece. Não tem nada a ver com uma pessoa específica, tem a ver com o coração rendido, como a gente cantou aqui. Não existe oração fraca, irmãos, isso é mentira do diabo. E tem mais outra coisa que eu não ia falar, que o Espírito Santo está me lembrando, que eu vou desmistificar e vai cair por terra. Não existe retaliação. O que existe é aflição nesse mundo que vem para todos. E quando acontece numa situação em que você está envolvido com a igreja, Satanás pega isso e diz, é porque você está lá. Mentira! Não é porque você está aqui. Pelo contrário, porque você está aqui, as coisas vão começar a trazer luz. E às vezes precisa estragar para melhorar. Às vezes precisa, porque precisa trazer luz. Às vezes precisa trazer uma situação que está em oculto. E o que está em oculto não é tratado, irmãos. Deus traz luz para trazer a verdade, para trazer a cura. Você entendeu isso? Então, é mentira do diabo. Eu vim de algumas igrejas, assim que eu passei, que eu ouvia isso, eu falei, mas não faz o menor sentido. A Bíblia diz que o Senhor me tirou do império das trevas, me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para eu receber alguma coisa do diabo. De jeito nenhum. Ele é que recebe flechas da igreja quando proclama a verdade de Deus, a palavra de Deus, a unção que quebra o jugo, irmãos. Isso tem que estar muito forte na igreja. Isso tem queimado no meu coração para ensinar. Sobre o profético agora nessa próxima estação na minha vida. É um ministério, um encargo profético sendo mesmo utilizado sem abuso dos dons, mas com responsabilidade e com verdade de Deus. Porque é para edificação do corpo. Por muitos anos a gente viu o uso dos dons de uma maneira inadequada, ferindo, apontando, acusando, matando liderança, matando ministérios. Mas é tempo da igreja, profundamente no Evangelho, trazer a verdade que liberta. Trazer a palavra de Deus e se posicionar. Você recebeu, irmão, um talento de Deus. Não tenha medo de sair a negociar para multiplicar esse talento. Eu creio que Deus vai levantar aqui, pastor, pessoas ousadas no espírito, para se posicionarem. E para, seja qual for a esfera da sociedade que Deus te plantou, educação, saúde, política, seja qual for, você vai ser a luz naquele lugar. E o inferno, ele vai precisar sair, porque eu colaboro com o reino quando eu sou oposição às trevas. O fato de eu estar lá, não preciso falar nada. O fato da nossa presença como filho do rei. Você não está vendo, mas tem um selo em você. Há um selo invisível aos nossos olhos, mas no céu o inferno sabe. Há um selo, o Espírito Santo selou a gente, não perde você de vista de jeito nenhum. E o que ele está dizendo para você nessa manhã é, não me perca também. Porque o diabo veio somente para, João 10:10, você conhece? Matar, roubar e destruir. O final, Jesus diz o quê? Porém eu vim para que tenham vida e a tenham em... É muita vida. É vida na casa, é vida no trabalho, é vida na saúde física, emocional, é vida abundante, irmãos. Faz sentido para você? Aleluia.
Já falei um monte de coisa que não estava aqui. Que não é. Martin Luther King, uma pessoa, né, um homem que fez história no seu tempo. Quando perguntavam para ele assim, qual que é a sua agenda de amanhã? E ele, eu preciso me lembrar da minha agenda. Porque se eu tenho muitos compromissos, eu preciso levantar pelo menos 2 horas antes para passar tempo com Deus, orando. Uma pessoa que eu tenho ouvido também é o Bill Johnson. Eu gosto muito porque ele levantou um discípulo, o discípulo dele chama Chris Volaton. E eu gosto de ouvir o Chris, ele traz sobre batalha espiritual, sobre essa área que ainda tem muito misticismo e algumas coisas misturadas com aquilo que às vezes vai colidir com as escrituras. E eu ouço essas pessoas porque eu tenho muito temor e tremor de Deus para o ensino, porque eu percebi que Deus me chamou para esse lugar. E o Bill Johnson, ele fala assim, não posso representar em ações o que não encontrei em orações. Isso fez tanto sentido para mim. Eu não posso representar em ações o que ainda não encontrei em orações. O seu tempo no secreto vai trazer para você maior atenção, para você colocar o seu coração naquilo que de fato merece a sua atenção. Não é fazer menos, pelo contrário. Pelo contrário, é fazer com mais eficiência. Você vai ser capaz de escolher aquilo que você vai focar. Aquilo que vai ter o seu afeto. Você vai ver. As prioridades mudam. Quando a gente passa tempo com Deus, o próprio Espírito Santo que fala. Você pode dizer para quem está do teu lado, o Espírito Santo de Deus. Ele fala. E a voz dele é suave, é mansa. E vai ecoar dentro de você. E aí você está sendo profeta para alguém. Que a voz do Espírito Santo seja a mais forte dentro de você. Aleluia! Tem muitas vozes, não é? Me lembrei de uma coisa aqui. Eu sei que eu defendo a minha classe, mas a mulher também quando fala, misericórdia, né, gente? Eu sei! Falo muito! Eu falo, meu bem, me perdoa. Falo até ele fazer. Mulher, Deus deu a você o 6º sentido. Já ouviu isso? Parece que você tem um 6º sentido. Temos mesmo. Deus deu um radar à mulher. Passar tempo com o Espírito Santo vai fazer com que você, de uma maneira ousada, edifique a tua casa, segundo os padrões do céu. E nem sempre a caminhada vai ser fácil, ainda mais quem tem filhos pequenos aqui, adolescente. Eu sei, irmãos, eu sei. Mas a oração do justo é poderosa e eficaz. É o que diz as Escrituras. E tem muita coisa que eu já ouvi que eu gosto, mas eu gosto do texto que está lá em 2 Coríntios, e esse texto ficou muito forte no meu coração para compartilhar com você. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Se puder colocar para a gente ler junto, eu já estou aqui caminhando para o final. Aquele que era o perseguidor da igreja, Saulo, pela misericórdia e graça de Deus, ele caiu do cavalo. Ficou cego para enxergar a verdade. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas procuram o Senhor no meio da dor, quando as coisas não estão bem. Ou procuram por uma necessidade e quando recebe a sua bênção, tchau. Vão embora da igreja. O que eu estou falando com você é que o Espírito Santo ele quer um relacionamento com você, pessoal e íntimo e intransferível. Se seu marido não vai, se sua esposa não vai, ele quer com você. E aquele que tiver sede, ele vai saciar a sede. Não está faltando igreja, está faltando sede. Está faltando sede. E quando o apóstolo Paulo, ele está defendendo o seu ministério, ele fala isso, Porque andando na carne, ele está dizendo, pois embora vivamos como homens, eu gosto dessa versão, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos
não são deste mundo. Irmãos, guarda isso. Não é a sua mulher que tem que sair de casa, não é o seu marido, porque se tem uma coisa que eu estou vendo pipocando aí demais, é o divórcio. Não aceitamos isso no corpo de Cristo. Não casamos porque somos compatíveis. Casamos porque entendemos que Deus nos uniu. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O diabo não separa. Deixa Deus moldar você e deixa Deus moldar ele. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar. Agora se exponha às verdades de Deus, exponha ao ensino, tem a UDF, não sei se vocês têm aqui. Não, mas tem os cursos, tem Avance Agora que vai ajudar a renovar a mente na palavra para experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é agradável filhos chorando, porque pais estão se separando, porque é uma confusão danada dentro de casa. Não é agradável, não é boa. Cíntia, o que precisa? Conhecereis a verdade. E ela liberta. Ela nos ajuda, ela nos sustenta. Casamento é só para gente grande. Não é fácil. 30 e quantos, amor? 30 anos juntos. E começou de uma forma que ninguém falou, isso aí não vai para frente. Ouvi várias vezes. E quase que não foi mesmo. Até que um dia mergulhamos na graça de Jesus e entendemos que Ele pode transformar qualquer situação. Ela é suficiente, a graça do Senhor Jesus, para restaurar casamento, para restaurar a saúde emocional, física. Então, quando o apóstolo, por que eu falei isso tudo? Porque as armas com as quais nós lutamos não são desse mundo. São armas espirituais. E a oração, ela é uma arma espiritual. Existe um campo de batalha. Bota a mão na tua cabeça. É aí, o campo de batalha. O tempo todo um pensamento, outro pensamento, outro pensamento, outro pensamento. Aí a Bíblia diz para nós, apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo. Não é depois que morre, irmãos. É agora, quando eu jejuo. Eu escolho abrir mão de algo bom para receber algo incomparavelmente melhor, que é a presença, a glória de Deus. Eu não jejuo para que Deus faça algo por mim. Eu jejuo para que Ele faça algo em mim. Me torne alguém melhor, mais sensível, mais gentil. Diferente, irmãos, semelhante a Ele. Sabe, os princípios a gente precisa retomar esses lugares. E por muitos anos, a igreja seguiu com muita excelência em muitas coisas, mas esses pontos rudimentares, que é orar, jejuar, a gente precisa retomar. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que as armas que são poderosas em Deus. E vamos seguir o próximo versículo. Destruímos o quê? Argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E fazemos o quê? Levamos cativo. Eu vou para o esconderijo do Altíssimo. Eu me escondo à sombra do Todo-Poderoso. Eu me submeto a Deus. Aí eu consigo resistir o diabo e ele foge de mim. Porque, gente, o reino é sobre resistência. Às vezes você não vai avançar, tá tudo bem. Mas resiste. Eu resisto esse divórcio. Eu resisto a essa fala malcriada. A vontade que dá, não é, gente? É virar a mão. Corrige a verdade, corrige com mansidão. Esse é um espírito que agrada a Deus. A gente vai colidir com o sistema desse mundo. O mundo inteiro está sobre o maligno, mas nós somos de Deus e quem é de Deus o inimigo não toca. Então, qual é a sutileza de Satanás? As setas inflamadas? Pensamentos. Esses são os dardos inflamados do diabo, pensamentos. E aí, como é que a gente termina com esse versículo? Eu levo cativo todo o meu pensamento para torná-lo obediente. Eu torno obediente. Essa não é a responsabilidade do pastor fazer por você. Não é da sua mãe fazer por você. Está aqui os adolescentes. É você que torna cativo. Sou eu que decido ir, passar tempo com ele, meditar na palavra, estudar, orar, renovar a minha mente.
É um relacionamento íntimo que o Senhor quer conosco. E Ele está te convidando para esse lugar. E eu tinha muitas outras coisas para compartilhar, mas eu sinto da gente ter um tempo de oração. Um tempo de entrega, sabe? Porque eu já te mostrei aqui os textos. E sim, esse lugar é um lugar para você. Devemos orar. E o que oramos também importa, porque Tiago disse que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Tiago tem instruções duras para nós. O que a gente pede também importa. E às vezes tem gente pedindo realmente que chega para a gente pedindo conselho, mas já tem a resposta que quer e nem sempre é a resposta que Deus quer. E o último ponto que eu quero meditar com você é que você e eu, nós, fomos junto com Jesus crucificados na cruz do Calvário. E aquela caminhada de Jesus em Jerusalém abriu, inaugurou um novo e vivo caminho pelo qual acessamos o trono da graça. Você pode acessar esse lugar. Sim, você pode. Na aula a gente aprofunda. É muito legal na aula, gente, porque eu vou dar aqui um spoiler. A gente faz uma coisa que eu comecei a aprendi no ano passado. Foi na pandemia que a escola inaugurou. Então a gente teve que aprender muita coisa, né? Inclusive usar o Zoom, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você também? Meet, Zoom, o que é isso, gente? E online veio e ficou e tudo mais, mas no presencial a gente também faz metodologia ativa. Então não são aulas onde o professor fala, você ouve, cochila. Não! Você também participa, você também ensina, você vai ter grupos e vai trocar e vai ser muito legal. Você vai sair de lá aceso para incendiar a sua família. Amém? Você crê nisso? E nesse contexto a gente vai aprofundar, né, o princípio de oração, ou a cruz de Cristo, outro professor. Aqui eu quero colocar um pouquinho de sabor na sua boca para esse lugar da oração, se você ainda não tem desenvolvido. E de todas as pessoas que nós vimos aqui, de homens que fizeram história no seu tempo, a gente tem um modelo. E esse modelo ele vem em forma de homem, mesmo sendo Deus. 100% Deus. Ele foi 100% homem. Ele foi 100% terra. Hoje ele é 100% céu. E ele é 100% céu e deixou o céu 100% dentro de você. O Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Por isso que ele disse, o que você ligar na terra será ligado no céu. Toda vez que ele faz essa analogia, gente, ele está dizendo para você, liga na terra, liga no céu, desliga da terra, desliga do céu. É trazer a existência, a realidade do céu para a terra. Jesus, ele disse, quando os discípulos perguntaram como devemos orar, e eu quero ler esse texto com você, antes da gente fazer a nossa oração aqui. Mateus 6, verso 6. Quando os discípulos viram Jesus fazer muitos milagres, mas não perguntaram como ele fazia os milagres. Eles viam que Jesus, ele se separava da multidão para orar. Diversas vezes a gente vê Jesus indo para um monte para estar sozinho com o Pai. Por quê? Você acha que Jesus orava? Ele tinha recebido a autoridade do Pai, mas o poder vinha com esse passatempo. Irmãos, uma coisa acontece dentro de nós. É fazer com que você, mesmo em volta do caos, se posicione de uma forma diferente. Milagres, prodígios e maravilhas, sinais, estão disponíveis para nós, irmãos. Em Mateus 6, Jesus está dizendo como que deve ser a oração. E para mim ele é o maior exemplo, para você também. Ele é a imagem do Deus invisível, ele veio nos apresentar o Pai, o Deus Pai. E é esse Pai, porque muitas pessoas conhecem Deus, mas não conhecem o Pai. O Pai está te convidando para a mesa hoje. Tem um lugar para você na mesa, para você desfrutar de um relacionamento que homem nenhum, mulher nenhuma, amigo nenhum será capaz de te dar. Só Ele. E quando Ele fala com os discípulos, mas quando você orar, faz o quê?
Vá para o seu quarto. O quarto é o lugar da intimidade, da habitação. Oh, coisa boa! Aleluia! Que bênção! Quando isso é feito da forma, com os princípios de Deus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu Pai. Que está onde? O Pai está em secreto. Sabe quando nós encontramos o Pai? Indo para o secreto. Olha isso, irmão. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Pode seguir o próximo. Quando orarem, não falem por falar. Gente, eu ouço tanta coisa que é por falar. Sabe, eu falei, não está falando conectado ao seu coração, meu Pai. Precisa de um tempinho para perceber o coração do Pai. Às vezes eu começo uma oração pela minha família, daqui a pouco estou orando por Israel. E, meu Deus, não parei aqui para isso. O Pai sabe o que você precisa. É quando ele diz aqui, ó. Não falem por falar, como fazem os gentios. Pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles. Porque o seu Pai sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim. Aí ele dá um modelo. Pai nosso que está onde? No céu. Já para reconhecer. Ele está num lugar privilegiado. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Mas tem muita gente que pega também religiões e fica repetindo, né? A mesma oração. O que Jesus estava fazendo aqui com os discípulos é dizendo, olha, vocês têm um modelo e deixe desenvolver isso em você. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Santificado seja o teu nome. E ele diz, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Aonde, irmãos? Na terra. Bate aí, ó. Satanás ouviu, o inferno treme quando os crentes pulam. Na terra como no céu. Jesus disse que nós podíamos orar desse jeito. Sabe o que é um intercessor? Alguém que se posiciona intercessões entre céu e terra. Trazendo a realidade do céu, a existência, materializando na terra, conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é só te levar para o céu, mas é através de você revelar o céu na terra. Eu vou repetir isso que eu não sei se você entendeu. A vontade de Deus não é só apenas que você vá para o céu, mas que o céu seja revelado na terra através da tua vida, através das tuas finanças, através dos teus filhos, através do seu ministério, através da sua saúde, através da sua alegria. Aleluia! O céu na terra. Eu creio que é isso que está queimando para o coração do nosso Pai. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você. Vamos orar. É um tempo de avançar. E eu creio, o Senhor fará em um ano o que por muito tempo tenha ficado parado. Porque Deus, Ele é assim. Basta uma palavra dele de comando. Um decreto, e decretos estão sendo liberados nesse altar. Uma vez que o decreto foi liberado, se você pegar essa verdade, você vai viver. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Não é de ter ouvido, é ouvir hoje, é ouvir agora. É ouvir o Espírito Santo dizendo para você, eu te escolhi, eu te separei, eu te trouxe, eu quero te ensinar, eu quero te dirigir, eu quero te instruir. Ouça o Espírito Santo de Deus dizendo para você, porque você me amou, eu te colocarei no alto refúgio. O Espírito Santo diz para nós, aquilo que está no coração do Pai. Ele nos ajuda a compreender. Eu não sei, mas eu percebo que eu preciso orar por pessoas que tenham parado no seu chamado. Que
que estão desanimados, que estão cansados, que estão abatidos, que não têm força. Sim, Jamal, eu consigo orar. Eu não tenho força para orar. A Bíblia vai dizer em Romanos que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E com gemidos inexprimíveis, Ele é o maior intercessor de todos. É certo que algo bom vai acontecer, irmãos. Irmãos, a nossa esperança não é como a do mundo. Não tente entender as coisas eternas de uma maneira racional. Se você quer viver o sobrenatural, comece a se mover pelo sobrenatural, andando conforme a palavra do Senhor diz. Esperança que se vê não é esperança, como alguém espera o que está vendo. Eu não sei o que você anda esperando em Deus, mas eu tenho para te dizer algo. A esperança que vem do alto é dizendo para você, esteja certo que algo muito bom vai acontecer, porque o teu intercessor não dorme, ele não descansa, ele não para, ele não tira os olhos de você, nem da tua casa, nem do teu coração. E eu não sei aonde foi que você parou, mas nessa manhã eu creio no agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele leva muito a sério as orações que a gente faz, irmãos. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificado pela fé. Eu tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também eu tenho entrada pela fé a esta graça, na qual eu estou firme, me glorio na esperança da glória de Deus. É na esperança da glória de Deus que a gente se gloria, irmãos. Eu creio que muitos vieram para cá e nem sabem como tiveram forças para vir. Talvez seja a sua primeira vez nesse lugar. Eu digo que você chegou na hora certa, no tempo certo, no ano exato. Deus te trouxe para cá. Aleluia. Ai, irmãos, se os músicos puderem subir. A gente está aqui orando. É um tempo, irmãos, de esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há um alvo, há um momento de avançar. Há um alvo, irmãos. E nós vamos tomar uma atitude, uma ação. Lembra Bill Johnson? Não há nada em ações que em orações a gente ainda não tenha sido respondido. Então, você que veio aqui na casa de oração. Eu não sei se você sabe, mas esse lugar, Jesus chamou de casa de oração. Aonde a verdade de Deus ela é estabelecida. E a partir da nossa fé, que é a matéria-prima que move a mão de Deus, não é a necessidade, não é a angústia, todos precisam e necessitam da glória de Deus, mas a fé do teu coração, se você acha que é pequena, é isso mesmo, ela é suficiente para fazer uma grande ação no reino do Espírito. Seja na tua casa, na tua família, talvez seja no seu casamento, sinto isso muito forte também. O Senhor está dizendo para nós, desistir não é uma opção. Perseverar é. Jesus vai dizer em João 15. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem será feito. E nós pedimos, Senhor, restaura os relacionamentos, restaura o ministério, restaura, Senhor, o que ficou pelo caminho quebrado, Senhor. Nessa manhã, Deus, eu creio, o Senhor está aqui para não consertar, mas para fazer nova todas as coisas. Meu Deus, a partir de um posicionamento dos meus irmãos, nós ligamos na terra, Senhor, o novo tempo do Senhor sobre essa igreja, sobre Itaipuaçu, sobre os adolescentes, sobre as crianças que estão sendo incendiadas pelo Teu Espírito. Sim, eles são a geração do arrebatamento. E a Tua igreja se move, Senhor, em resposta ao Teu chamado, em resposta à Tua direção. Meu Pai, dá, Senhor, a cada líder dessa casa as estratégias do céu. Em seu tempo de oração, que essa vigília que se aproxima, meu Deus, eu declaro céus abertos sobre esse lugar. E que desça, Senhor Deus, o fogo do Teu Espírito, incendiando, fazendo-nos mover, Deus, no meio das trevas, no meio do caos, Senhor.
Pessoas inconformadas, adolescentes inconformados, jovens inconformados, querendo uma nova experiência contigo, querendo uma íntima relação com o Senhor. Meu Deus, eu oro, porque eu sei, Deus, que o Senhor sempre nos ouve. E a tua palavra diz em 1 João 5,14 que se pedirmos o que é da tua vontade, é certo que vamos receber. Por isso eu te peço, cura nessa manhã aquele que está aqui com nódulo, com cisto, seja na coluna, seja aonde for do teu corpo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, seja curado, seja limpo, seja restaurado, seja renovado no seu corpo para um novo tempo. Você precisa estar 100%, o seu corpo também, para dar conta daquilo que o Senhor vai derramar sobre você. Nós cremos no vinho novo sobre esse lugar, Pai, e nós te pedimos, Senhor, os odres estão aqui. Faça, Senhor, segundo a tua vontade, que essa escola venha a ser um divisor de águas, como foi na minha vida, como tem sido para minha casa, Senhor. Eu declaro e profetizo sobre cada família ligada a esse corpo, um novo tempo, cheio da bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, a bênção que vem do alto. Senhor, nós te queremos, nós te amamos e nós te entregamos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Recebe a glória, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe o meu coração. Será que você pode dizer isso? Recebe o meu coração, Senhor. Eu escondo ele em ti, Senhor. E eu não temo o que pode me fazer o homem, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo. Você pode declarar comigo essa verdade? Eu sei, levanta a tua mão bem alto. Eu sei em quem eu tenho crido. Fale com força, irmãos, para o inferno ouvir. Eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha igreja, na minha cidade, na minha nação. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Rei. Aleluia. Senhor, amém.